A palavra nessa noite está baseada no texto, vou utilizar como texto base Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Se você puder, por gentileza, acompanhar essa leitura, esse trecho maravilhoso de Romanos, Romanos fica no Novo Testamento, então é uma epístola do apóstolo Paulo, uma carta à igreja localizada em Roma. Então, no capítulo 11, versículo 33 ao 36, nós vamos ler numa só voz, como participação de toda a igreja, porque uma das coisas maravilhosas, talvez você não saiba, mas eu gostaria só de incentivar, ou pelo menos fazer você pensar, que quando nós viemos ao culto, em comunidade, quando nós prestamos adoração ao nosso Deus em comunidade, esse momento que nós estamos aqui é um momento de diálogo, por que não, diante do Senhor. A primeira parte do culto nós louvamos ao Senhor, com o nosso coração, nós expressamos gratidão, nós nos derramamos diante dEle, mas a segunda parte é Deus falando conosco, E a terceira parte é o envio, porque nós somos abastecidos aqui, Então imagina, imagina que aqui seja o posto, aonde nós nos abastecemos da presença de Deus no nosso dia a dia. Então nós aqui edificamos a nossa fé para manifestar lá fora. Então você é uma bênção, favor divino, meio de felicidade aonde você está inserido. Amém? Então, sim, com muito carinho, se você puder, e se você tiver liberdade com a pessoa que está do teu lado, diga a ela: você é uma bênção. Ou melhor, diga: você será uma bênção essa semana. Isso. Você será uma bênção. Glória a Jesus. O tema da nossa mensagem é: quando Deus é grande demais para caber na nossa lógica. Então vamos ler todo mundo junto, numa só voz? Vamos lá? 3, 4. De tantos versos maravilhosos da palavra de Deus, esse também deve estar aí sublinhado, marcado para você jamais esquecer. Quando Deus é grande demais para caber na nossa lógica, Esse texto que eu acredito que muitos aqui já conheciam, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. A carta aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo para uma igreja que vivia no coração do império mais poderoso da sua época. Imagina os Estados Unidos de hoje. Roma era os Estados Unidos da sua época. Roma era o centro da autoridade, da cultura, da filosofia, da política, da religião e também do orgulho humano. Era um lugar onde o homem acreditava muito em si mesmo, em sua força, acreditava na sua inteligência, acreditava também na sua capacidade de controlar todas as coisas. E a igreja em Roma era formada por judeus, também por gentios convertidos, e havia ali desafios de convivência, havia desafios de entendimento e de maturidade cristã. Não diferente nos dias de hoje, Paulo escreve essa carta
para organizar o pensamento da igreja. O pensamento deles não estava muito em ordem, né? E por isso que era uma necessidade de doutriná-los e mostrar a grandeza do Evangelho e revelar que a salvação em Cristo Jesus é inteiramente pela graça de Deus. Para você que não sabe o que é a definição de graça, graça não é coisa barata. Graça, na verdade, relacionado à vida cristã, é um presente que nós não merecíamos, mas Cristo nos deu. O seu amor por cada um de nós, né? Então, quando nós chegamos no capítulo 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo, de repente, ele muda o discurso e ele começa a reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Do capítulo 1 até no capítulo de número 9, ele vai doutrinando e ele vai simplesmente com a unção do Espírito Santo, conduzindo e tentando corrigir aquela igreja para que eles pudessem estar no centro da vontade do Senhor. Então Paulo trata de um assunto diferente. Deus é soberano na história. Paulo não olha para a doutrina e diz: agora eu sei de tudo. Ele não faz isso. Paulo olha para a revelação e diz: agora eu tenho mais convicção, eu tenho mais motivos para adorar. E ele começa a engrandecer o nome do Senhor. Por isso que nós somos incentivados sempre a isso. Por mais que o nosso coração, muitas das vezes, tenha o desejo de pedir. Nós temos muitos pedidos. Temos muitas razões para interceder, mas nós deveríamos ter muito mais para adorar, muito mais para reconhecer a grandeza do Senhor em nossa vida. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus não produz prepotência, irmãos. Ele produz reverência, rendição e quebrantamento. O conhecimento. Quanto mais eu me aproximo do ideal, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu sinto a necessidade de adorá-lo. Vivemos em um tempo em que muita gente quer um Deus que caiba na lógica humana. Quer explicar de tudo, o tempo todo. E na verdade, também há uma necessidade, de reconhecermos que Ele é soberano, que Ele é perfeito, que Ele é sábio, que Ele é glorioso. E o texto em Romanos nos ensina que há momentos em que a mente chega ao limite, não dá para calcular. E nesse limite, o coração precisa aprender a reconhecer e adorar. E um trecho do verso de número 33, o apóstolo Paulo escreve: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Você está acompanhando aí? Confere aí se está exatamente conforme eu estou ministrando. A grandeza da sabedoria como da ciência de Deus. A grandeza de Deus é mais profunda do que a nossa capacidade de explicação. O termo profundidade, ele fala de três coisas. Ele fala das riquezas, ele fala da sabedoria e ele fala da ciência de Deus. Três profundidades incríveis. E quando se trata de riqueza, ele fala da abundância, da plenitude de quem Ele é, da grandeza dos seus recursos, da sua graça e também da sua misericórdia e, por que não, da sua generosidade.
As riquezas do Senhor, elas não são comparadas a este século, elas são definidas pela sua misericórdia e pela sua generosidade, pelo seu amor. Deus não trabalha com escassez, o céu não entra em crise, viu? Pode ficar tranquilo que o céu não entra em crise. A graça não seca, a misericórdia não acaba. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. Então, há gente que acha que Deus já fez demais, que a paciência dele acabou, que o cuidado dele diminuiu, mas Paulo está dizendo, há profundidade nas riquezas de Deus. Por isso que nós lemos essa referência e nós nos animamos e celebramos esse Deus que tem riquezas incomparáveis. Ele também expressa a sabedoria de Deus, que é a capacidade perfeita de agir de maneira certa, no tempo certo e com o propósito certo. Não dá para comparar o agir de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes, mas por que não falar novamente? Nós trabalhamos com tempo que é definido pela humanidade, que é o cromos, dias, meses, anos, séculos, e Deus trabalha com o termo do seu tempo, que é o Kairos, plenitude de tempo. Ele não se encaixa no passado e nem no presente, não no futuro. Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor do tempo. Então, nós enxergamos o agora. Deus vê o começo, o meio e o fim. Deus já conhece o resultado de todas as coisas. Ele sabe qual vai ser o capítulo final. Glória a Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus podem descansar, mesmo que hoje alguns capítulos da nossa história estejam alguns momentos confusos, no final dará tudo certo. Nós não estamos no centro da vontade do Senhor, como se estivesse numa novela mexicana, de altos e baixos, de tristezas e alegrias, e parece que no final não vai dar nada. Vai sim. Para os filhos de Deus há uma vitória certa. Há uma vitória de Deus sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a sua alma e sobre o seu coração. Quando se trata sobre a ciência de Deus, ele fala do conhecimento absoluto do Senhor. Deus sabe o que foi, Ele sabe o que é e o que será. Quando se trata de ciência, irmãos, a ciência humana, ela é entendida como uma experiência. Tem que pesquisar, tem que comprovar. Mas, com relação à ciência de Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele não precisa de experiências, nem de especulações. Ele não precisa que alguém venha com um mestrado e venha aprovar os feitos dele. Ele já fez. E Ele já sabe como será. E glorificado seja o nome do Senhor por isso. Deus conhece o oculto, Deus conhece o secreto, Deus conhece o nosso interior. Deus conhece, sabe o que também? O invisível. Você pode não entender o que está vivendo, mas Deus entende. Muitos de nós temos provas muito difíceis, algumas situações novas que vão surgindo, mas eu quero te dizer uma coisa que o Espírito Santo pediu para liberar nessa noite. E eu já liberei algumas vezes, e vou liberar aqui novamente, porque tem corações que estão precisando.
as coisas vão se ajeitar. As coisas vão fluir. O Senhor Jesus está vendo você. E se você estiver no centro da vontade dEle, as coisas vão fluir, a dor vai passar, o sofrimento vai passar, o Senhor Jesus vai agir, porque Ele é Deus soberano, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então as coisas se ajeitam, as coisas fluem. Ah, pastor, eu não sei como entender isso na prática. Confie, apenas descanse, louve ao Senhor. Você pode não saber porque certas portas fecharam, mas Deus sabe. Porque, aliás, a própria palavra do Senhor nos orienta que a porta que Ele abre ninguém, e a porta que Ele fecha ninguém. Então, fique tranquilo. Com relação aos filhos de Deus, Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que esperam e amam a Deus segundo o seu. Você pode não compreender o caminho, mas Deus nunca perde o controle da rota. Ele sabe, Ele é quem criou o GPS. Não o GPS nosso, mas o GPS celestial. Há momentos da vida em que a nossa maior crise não é a falta de força, viu? Não é. A gente acha que é. Eu não tenho força, não tenho inteligência, não tenho capacidade, eu não tenho recursos, mas a nossa maior falta é a falta de entendimento, de nos posicionar diante de Deus. E eu falo isso não com um tom de julgamento, porque eu não estou aqui para te julgar. Estou aqui para orientar você, para você se posicionar diante do Senhor. Diante do Senhor, não é diante da religião. A gente tem que separar as coisas. Mas quando nós nos posicionamos diante do Senhor, nós entendemos o propósito, nós temos uma identidade e nós sabemos que nós estamos aqui para servir uns aos outros. E algumas perguntas acontecem. Por que isso aconteceu comigo? Quem já não perguntou assim? Quem já não perguntou por que está demorando tanto? Não aguento mais esperar. Por que é comigo essas coisas? Por que Deus permitiu que acontecesse isso justo com a minha família, justo com meu pai, justo com minha mãe, justo com o meu irmão? Por que eu oro e ainda não vi o milagre? Por que eu oro tanto? E existe até um conselho bíblico do próprio apóstolo Paulo, no capítulo 9, quando ele diz que é o Espírito Santo que intercede por nós, porque muitas das vezes, e eu vou dizer de novo, muitas das vezes nós não sabemos orar como convém. Mas Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então continua orando. A nossa oração não deveria ser baseada pelo querer, mas pelo desejar. A fé madura não exige entender tudo para continuar crendo. Então persevere, olhe para frente, continue, espere no Senhor e o mais Ele fará. Você sabe o que significa isso? Na prática, no meu entendimento, na minha compreensão, esperar não é cruzar os braços e esperar a banda passar. Não significa nada disso. O pastor falou que é para mim esperar, então eu vou esperar. Vou ficar aqui. Não, você vai continuar a sua história. Um dia de cada vez. Não deu para resolver hoje, amanhã vai resolver. Se não der para resolver amanhã, depois da manhã. Se não resolver essa semana, Deus vai dar uma solução, uai. A resposta certa vem de onde? Do coração do Pai. E você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. Jovens principalmente, eu não sei quantos jovens devem estar presentes. Jovens muitas das vezes querem respostas imediatas. Tem que passar no vestibular, Senhor. Tem que ser desse jeito no meu relacionamento amoroso. Jovens sofrem, que é uma beleza, não sofre, né? Já sofreu, quem é jovem, já foi jovem, já sofreu na área amorosa, vai, confessa.
Adultos também, muitas das vezes, querem um controle sobre todas as coisas. Não dá para controlar tudo. Não dá. Então respira fundo. Tem hora que tem que respirar fundo, senão a gente, tem um infarto. Mas Deus continua sendo Deus. Quando nós entendemos e quando nós não entendemos as coisas, o nível de compreensão não impede o agir de Deus. A fé é confiar nele, mesmo quando a explicação não veio. Tem coisa que você só vai entender depois, só depois. Tem coisas que você só vai entender na eternidade e não aqui. Então, para que andar ansioso pelas coisas que a gente não consegue resolver hoje? As preocupações. Você sabe o que é a definição de preocupação. Você já sabe como funciona. Então o Senhor Jesus vem nessa noite, no primeiro dia da semana, que é o dia que a gente guarda para o Senhor, é o dia que a gente dedica em oração para dizer, descansa. Essa semana você vai ter os embates normais, você vai trabalhar, você vai acordar de manhã, provavelmente você vai ver a luz do dia, e se Deus se agradar, você vai terminar o dia, e eu queria até incentivar você a agradecer ao Senhor no final do dia, e você pedir ao Senhor, Pai, se o Senhor se agradar, que eu levante amanhã novamente. Se o Senhor se agradar, que amanhã eu tenha sabedoria. Se o Senhor se agradar de mim, que amanhã eu seja um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor. Que eu seja uma pessoa que te ame muito mais do que hoje. Porque a vida, ela não deve ser baseado somente no sofrimento. Todos nós temos limites, todos nós. Alguns físicos, alguns emocionais. Mas no mundo espiritual, irmãos, aqueles que estão em Cristo Jesus têm uma promessa: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos livres, o inimigo não toca na gente. Então, quando nós olhamos para esse texto, quando a resposta não vem, a presença de Deus continua sendo suficiente. E aí tem uma parte do texto que diz assim: quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Sabe o que significa isso? Eu quero liberar uma palavra da parte do Senhor. Os caminhos de Deus não cabem dentro da nossa lógica humana. Isso significa que Deus não é previsível segundo a lógica. Ele não cabe nos nossos esquemas. Isso não quer dizer que Ele seja confuso. Quando Ele permite que a gente decida aqui, a gente tem livre agência, a gente tem condições e liberdade de escolher o que é melhor para a gente. Então, se você tem essa opção de escolher o que é melhor para você no dia de hoje e amanhã, se Deus permitir, então escolha viver da melhor maneira, vivendo com alegria, com disposição, com gratidão, amando a Jesus e amando o seu próximo. Porque não adianta ficar com ranço, viu? Não adianta. Nós muitas das vezes temos que vencer o nosso ego e passar o limite para o constrangimento do amor. Que Cristo não nos constrange diariamente, nos amando. Ele olha para cada um de nós e Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa mente. Você quer ver uma coisa que Ele nos constrange? Ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe o que você está pensando. Quem já pensou mal de alguém aí? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Ele conhece. Mas mesmo assim Ele fala: filho, não é esse caminho. Então que a nossa mente seja posicionada em Cristo Jesus.
cativa a Cristo. Quando Deus se revela aos nossos corações, quer dizer que os juízos e seus caminhos são altos demais, são santos demais, são perfeitos demais, grande demais. Por que reconhecer Deus somente quando a coisa vai bem? Reconhecer Deus também no momento que os óculos estão embaçados, é fé. Porque o cristão, ele na verdade, ele é impulsionado a viver de fé em fé, de glória em glória. Então a nossa forma de ver o mundo, e a forma de ver Jesus, e a forma de ver o nosso dia a dia faz a gente superar. Não precisa de coach para isso. A gente já tem um Deus Altíssimo. Não precisa, para quem gosta do Pablo Marçal, não precisa dele. Precisa só de Jesus. Né? Quão insondáveis são os teus juízos. Falam das decisões de Deus, da forma que Ele governa, da forma que Ele conduz e da essência que Ele estabelece, os seus decretos. Nem sempre nós gostamos dos processos, temos que ser sinceros, nem sempre nós compreendemos a permissão de Deus, nem sempre nós conseguimos enxergar propósito nas circunstâncias, mas o juízo de Deus nunca estão errados. O juízo de Deus estão corretos. Ele é o supremo juiz das nossas vidas. É Ele que julga as nossas causas. Por isso que quando nós passamos por alguma situação de injustiça, nós precisamos compreender que se nós formos juiz, estamos querendo dizer que não temos um supremo juiz. E se Ele, que é o bom juiz e o supremo juiz das nossas vidas, por que não colocar diante dEle a nossa causa? Então, nessa noite, se você tem uma causa que ainda não foi ganha nas questões espirituais, coloque diante do Senhor. Ele é o supremo juiz. Ele vai fazer acontecer. Ele vai agir com misericórdia na sua vida, e Ele vai agir com misericórdia também na pessoa que você talvez tenha alguma dificuldade, mas Ele é Deus, Ele é soberano. Porque se não agirmos dessa forma, nós como cristãos, e nem precisa ser presbiteriano ou qualquer outra placa denominacional, nós seremos piores do que os infiéis. Porque esse mundo não age da mesma forma, eles fazem por muito menos. Por isso que nós cristãos somos impulsionados a viver essa majestade e esse termo que o apóstolo Paulo declara que é lindíssimo: quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ele conduz a história e Ele conduz a nossa vida da melhor maneira possível. Eu estava vendo, na verdade a minha esposa estava vendo ontem algumas fotos minhas antigas no Facebook. Antes de nós nos conhecermos e casar, em 2021, e ela começou a ver: olha, amor, você melhorou muito depois que casou. Melhorou a pele, o cabelo, a roupa, melhorou muita coisa. E se você for lá ver no Facebook também, você vai dizer a mesma coisa: pastor, isso era meio esquisito, hein? Você vai dizer a mesma coisa. Isso significa que o Senhor conduz a nossa história. Quando nós olharmos para trás, a gente só precisa reconhecer o favor de Deus e as pessoas boas que Deus colocou na nossa vida, mesmo que aquela pessoa tenha em algum momento pisado na bola. Porque quem somos nós? Quem somos nós diante da grandeza do Senhor? Ele conduz a história. Deus nem sempre leva você para caminhos mais curtos, mas sempre leva pelo caminho certo. Ao longo da história bíblica,
José foi pelo poço e se tornou o quê? Governador. Moisés foi pelo deserto antes da missão. Davi foi pelo campo antes de ser rei de onde? De Israel. E Jesus, irmãos, passou pela cruz antes de ressuscitar. Então os processos são importantes, os processos que você está hoje enfrentando, e vamos considerar aqui, que tem situações e processos que não é de morte, então dá para resolver, dá para solucionar numa boa, sem fazer aquilo que a gente costuma falar, tempestade em copo de água, tá? Então, não despreze o processo, não amaldiçoe as estações. Cada estação são importantes. Cada estação é importante. Não ache que, porque está difícil, Deus parou de agir. Há pessoas que estão frustradas, realmente. Não podemos desconsiderar isso, porque dizem que Deus não fez como elas queriam. Mas a vida com Jesus é aprender que Ele não tem a obrigação de explicar todas as coisas. Ele sabe o roteiro perfeito. Deus não é o nosso assistente. Ele não vai explicar todas as coisas, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. Ele continua sendo amigo. E por isso que nós estamos aqui glorificando o Senhor Jesus, prestando culto ao Senhor Jesus. Você veio prestar culto? Amém. É ao Senhor Jesus, Ele está falando conosco. Esse Deus que muitas das vezes nós achamos que está muito distante na nossa lógica, e muitos até acabam filosofando, mas na verdade Ele está tão próximo de nós, Ele está aqui, Ele foi o primeiro a chegar aqui. E esse lugar foi consagrado, não que haja alguma coisa mística aqui nesse lugar, mas esse lugar aqui é consagrado para orações, para louvor, e você veio buscar a face do Senhor, e Deus está se revelando e dizendo: eu estou com você, eu estou contigo. E de fato a onipresença dEle faz toda a diferença na nossa história. Tem oração que Deus responde na hora, tem oração que Deus responde no processo, e tem oração que Deus responde mudando primeiro o nosso coração, e às vezes nós pedimos mudança ao redor, e Deus começa mudando primeiro, dentro do nosso coração. Às vezes nós pedimos alívio, e Deus entrega amadurecimento para enfrentar as questões dessa vida, para que a gente não viva a vida cristã de uma forma que seja por conveniência. Às vezes nós pedimos pressa, e Deus libera a profundidade. Nem sempre a resposta de Deus será rápida, mas sempre será melhor. Então tem resposta de Deus para a sua vida. Tem resposta de Deus. Pastor, estou querendo hoje, então descansa, porque Ele sabe o que está fazendo. E Ele trouxe você hoje, nessa noite, para dizer que Ele sabe o momento certo para liberar a resposta. E para encerrar, porque não dá mais tempo. Os vizinhos precisam dormir. Deus não precisa de conselhos. E Ele também não fica devendo nada para ninguém. A palavra do Senhor diz: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a Ele para que Ele seja recompensado? Paulo faz 3 perguntas incríveis, né? Ele pergunta, e ele faz essa pergunta para colocar o homem no seu lugar, todos nós no lugar que nós precisamos estar. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ninguém compreende Deus plenamente, irmãos. Pode fazer, até os ateus tentam compreender e buscar em debate quem é Deus, a existência de Deus. Deus é um ser autoexistente que se autoexiste. Ele não cabe na nossa compreensão. Mesmo assim, esse universo e as nossas vidas não foi feita no caos.
foi feita com propósito. E eu quero crer, enquanto eu viver, que a minha vida e a sua vida têm propósitos. Então nós conhecemos o que Ele revelou, irmãos. Nós conhecemos o que Ele revelou a nós. Deus não está em análise. Deus está no trono. Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é Deus forte. Tem gente que ora como se estivesse fazendo reunião para tentar explicar para Deus o que Ele deve fazer. Mas Ele vai continuar fazendo. Você crê assim? A igreja de pé em nome de Jesus. Não dá mais tempo de continuar. O apóstolo Paulo declara, irmãos, ninguém pode dizer, Deus me deve. Ninguém pode dizer, eu não mereço. Ou eu mereço alguma coisa. Ninguém pode dizer, eu sou isso tudo. Ou eu dizer, eu não sou nada. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Você é especial. Você é querido, querida. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é a coroa da criação do Deus Altíssimo. Ele tem propósito na sua vida. Para vencer a depressão, a ansiedade, as crises no casamento, as crises na família. Sabe qual é a fórmula? Não existe uma fórmula mágica, existe uma fórmula certa: servir a Jesus com alegria. Se os nossos olhos forem à cruz de Cristo, as coisas vão se resolver. Isso cura duas coisas em nossa vida: o reconhecimento, a murmuração e o orgulho. E nós precisamos expressar o que o apóstolo Paulo termina dizendo: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Você crê assim? Porque dele, para ele e para ele são todas as coisas. Tudo começa em Deus, é sustentado por Deus e termina para a glória de Deus. A vida vem dele, a criação vem dele, o propósito vem dele, a salvação em Cristo Jesus vem dele. Ele não quer que você viva nesses hábitos ruins, Ele não quer que você viva nesses vícios malditos que só trazem destruição. Ele quer que você viva em santidade, em amor, em propósito. A sua existência não é um acidente, sua história não está solta no vazio. Ele ama você. Ele tem um plano maravilhoso na sua história e Ele vai continuar. Para você que sabe disso, Ele vai continuar. Mas nós precisamos ter o reconhecimento: Senhor Jesus, eu fui criado e o meu maior propósito é declarar que o Senhor é Rei dos Reis. Nós vivemos para a glória de Deus. Tudo que acontece ao redor de nós deveria ser um reconhecimento. Todos os recursos, a vida, o dom que nós temos, as habilidades, tudo acontece, tudo que aconteceu na nossa história, os livramentos, toda a obra de sorte, de bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, foi Ele. Então eu quero fazer 2 convites a você nessa noite. Primeiro, se você está nessa noite, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você entregue o seu coração totalmente a Ele. Que você reconheça que você é limitado, que você precisa de um Salvador, e Jesus Cristo, Ele quer perdoar os seus pecados e levar você para a eternidade, mas para isso precisa de um reconhecimento. E se você está aqui nesta noite, precisa voltar para Jesus. Não é voltar para a igreja presbiteriana, ou A, ou B, ou C, não. É voltar para Jesus. Volte para Jesus, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode não dar tempo. Então volte para Jesus. E se você está aqui
e está firme, está perseverando, continue glorificando ao Senhor. Não desista, não desista, porque é para Ele e por Ele são todas as coisas. Então comece a glorificar o Senhor Jesus, comece a reconhecer a grandeza dEle. Senhor Jesus, nós reconhecemos a Tua soberania nesta noite. Nós reconhecemos que todas as coisas provêm de Ti. O amor provém de Ti, a paz provém de Ti, a sabedoria provém de Ti. Ó, profundidade das riquezas, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós amamos o Senhor. Obrigado, Jesus, pela obra de salvação que o Senhor realizou na nossa vida. E ó Pai, se os Teus filhos que estão aqui nesta noite estão desanimados, que o Senhor possa trazer entendimento para que eles comecem a Te glorificar, Te exaltar, porque quando nós começamos a Te glorificar, nós sentimos uma presença maravilhosa, nós sentimos uma graça irresistível, nós sentimos vontade de continuar perseverando, porque o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pai amado, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, ó Pai, nós queremos viver para Ti, com uma espiritualidade que faça sentido, com um cristianismo que faça sentido, que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, e nós Te exaltamos para que o Senhor vá à frente, para que o Senhor continue conosco, e que a nossa semana, ó Pai, nós possamos, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja exaltado por todos nós. Nós reconhecemos a grandeza do Senhor, que há nesta noite salvação. Nós profetizamos salvação, nós profetizamos renovo, nós profetizamos quebrantamento, nós profetizamos para aqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, que haja paz, que haja presença, que haja unção, que haja um agir maravilhoso da graça em todos os corações. Nós Te exaltamos e Te glorificamos, Senhor Jesus. Aleluia. Continue exaltando o nome do Senhor enquanto nós louvamos. Te adoramos, Senhor. Senhor da igreja, recebe o louvor e adoração. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. A libertação, a cura, a transformação, ela vem por meio do louvor e da adoração. Então adore ao Senhor. Aleluia, Senhor. Santo, santo, Senhor. Santo é Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que dele por Ele, para Ele santo. Erga a tua mão e adore ao Senhor da igreja. Aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dele é por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Toda glória, aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, aleluia. A Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele o louvor.
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profunda. Tudo teu, Senhor. Aleluia, Senhor. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele só a igreja declarando a Ele a glória. A Ele. Tudo é teu, Senhor. Teu é a glória. A Ele a glória, a Ele o louvor, aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, a Ele a glória, a Ele o louvor. Nós te adoramos, Senhor. Oh Deus, te adoramos, Senhor. Tu és Senhor da igreja. Nós nos rendemos diante do Senhor. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Teu é o reino, Tu é glória. E a nossa vida está nas Tuas mãos. O nosso futuro está nas Tuas mãos, Senhor. Porque Tu estás vivo, Tu estás vivo. E nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Santo é Teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Ele a glória pra sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Posso crer no amanhã, Te adoramos, Senhor. porque Ele Nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque
nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, Que vivo está. amém, glória a Jesus, aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, glória a Jesus.